Então, continuando o primeiro anúncio da paixão, Jesus faz o anúncio, temos a reação de Pedro, e agora vem uma consideração que Jesus faz a partir do episódio no qual Pedro se manifestou de forma tão clara. O que é que diz Jesus? O Evangelho escreve, chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, agora todos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, querem me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui está a propaganda vocacional feita por São Marcos. Quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Esse é o seguimento de Jesus. É assim que se faz o seguimento de Jesus. Então, é uma expansão daquilo que acabou de acontecer. Um embolismo, um comentário, uma tirada de conclusão daquilo que acaba de acontecer em relação a Jesus e Pedro e os demais apóstolos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, não é projetando-se a si mesmo, mas é negando-se a si mesmo. Desapareça e pegue a cruz e siga. Aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. O que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Uma das frases mais bonitas de Marcos. Por causa de mim e do Evangelho. Aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, irá salvá-la. O irmão Carlos de Jesus tinha como lema na sua vida, por causa de Cristo e do Evangelho, e do seu Evangelho. Viver por causa de Jesus e do Evangelho. Então, aquele que faz isto, entrega a sua vida por causa de Cristo e do Evangelho, este a salva. Isso significa salvar a própria vida e perder a própria vida. Perder a vida, entregá-la, o perder aqui significa entregar a vida por uma causa. E esta causa é Cristo e o seu Evangelho. Entre os homens, entre os seres humanos, isto acontece quando alguém tem ideal, quando alguém vibra por uma causa, é capaz de deixar tudo, sem uma razão religiosa, sem uma razão de fé teológica. Haverá uma fé porque acredita em alguma coisa, uma fé antropológica. Se não tiver uma fé, se não acreditar em alguma coisa, não aceitará correr nenhum risco. Quem não acredita em nada não corre risco por nada. Então, alguém que tem fé, que seja fé antropológica, não é preciso ter teológica, entrega a sua vida por uma causa revolucionária, uma causa pelo seu povo, modificar o país, fazer com que a pátria seja melhor, libertar da dominação. Quando a gente vê situações na história do mundo em que povos são subjugados e alguns têm coragem, não? O que se fala até hoje, isso se diz sem nenhum receio de crítica ou com um elogio grande àqueles que resistiam na Segunda Guerra Mundial, a resistência francesa que lutava de forma muito secreta contra o poder dos nazistas, que por um triz não destruíram Paris inteira. E aqui entre nós tem um outro aspecto, então já não se fala tanto, porque fica a dúvida, afinal, o que é que queriam, mas quanta gente entregou a sua vida para nos libertar de uma dominação, Guardem a palavra dominação. Esta é uma palavra da qual devemos nos livrar pelo conteúdo que ela tem. Entregue sua vida por causa de Cristo e do Evangelho. Este a salva. Aí está um lema de vida. Eu quero viver por causa de Cristo e do seu Evangelho. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Aqui temos que pensar não apenas numa vida que acontece deste lado,
mas uma vida que acontece deste lado e desabrocha do outro. Um dia nós vamos adormecer e acordar, e ao acordar, diz o Salmo, verei a imagem de Deus diante de mim. É preciso pensar que a vida tem uma dimensão muito maior do que o que está acontecendo aqui entre nós. Então, eu não quero arruinar o conjunto da minha vida, a minha vida na sua totalidade, ganhando simplesmente as coisas deste mundo. O que daria o homem em troca da sua vida? O que daria o homem em troca da sua vida? Marcos não disse, na tentação de Jesus. Olhem os outros evangelistas. O demônio leva Jesus para um lugar e mostra todos os reinos do mundo. Tudo. E diz, eu te darei tudo isto, se você se entregar a mim, se você se ajoelhar e me adorar. Eu te darei tudo isso se você me der a sua vida. Que vale a vida? Vale tudo. E o demônio sabe que a vida vale muito mais do que todos os reinos deste mundo. E ele oferece isso em troca. E diz o texto, ele mostra num relance todos os reinos do mundo. E esses reinos do mundo duram um relance e desaparecem e passam. Então, vale a pena trocar a vida por isto? Ou é melhor viver por causa de Cristo e do Evangelho? De fato, aquele que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Estão pensando na glória? Ela vai acontecer. Estão pensando numa entrada triunfal? Ela vai acontecer no seu devido momento. Quando ele vier na glória do seu Pai com os santos anjos, aí você ficará envergonhado. Você não queria a glória? Então, prepare-se para o momento da verdadeira glória. Prepare-se para isso, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, perdendo sua vida por causa de Cristo e do Evangelho, seguindo Jesus Cristo, assim como Ele espera que você o siga, não bandeando para o lado de Satanás, sabendo interpretar esta vida. A proposta vocacional de Marcos é dura, é árdua. Por isso o seu evangelho começa pelo deserto. Tudo passa pelo deserto. Logo Jesus entra pelo deserto, aparece o Batista pelo deserto, ele é levado para o deserto. É um caminho árduo, sem dúvida alguma. Mas Santo Agostinho dirá, onde há amor não há trabalho, e se há trabalho que é amado, ele não é mais trabalho. Porque o amor transforma aquilo que é árduo, aquilo que é duro. Por isso que pedimos ao Espírito Santo que transforme aquilo que é duro em nós, porque o Espírito é amor. Então, há um modo diferente de viver. Até isto que parece tão difícil, que se chama cruz, que se chama negação de si mesmo, acaba tendo uma outra dimensão da nossa vida. Não é que nós nos alegramos e ficamos contentes de forma trágica com aquilo que é a dor e o sofrimento desta vida. Nós não somos assim tão negativos e tão estranhos, que gostamos de sofrer. Não é isto. É que vivemos num mundo de violências e de sofrimentos, sabendo viver dentro dele e transformando aquilo que é a cruz deste mundo em instrumento de libertação. Jesus sofre tudo isso para mostrar o que sofre o ser humano, para mostrar o que sofre o ser humano e do que o ser humano precisa ser libertado. O que os homens fazem uns para com os outros e uns sobre os outros, para libertá-los todos
ele aceita passar pela mesma experiência. Então se trata de não valorizar o que é negativo, mas perceber o que é negativo e saber entrar diante dele para iluminá-lo, para fazer com que ele se transforme depois neste momento de glória, quando ele vier com os seus santos anjos para julgar os vivos e os mortos. Nós olhamos para Jesus agora e o vemos na sua totalidade também. E São Marcos vai nos mostrar isso na continuação desta narrativa do primeiro anúncio da paixão de Jesus.